created using Powtoon. Graça e paz, irmãos. Aqui é Pastor Silvio da Convenção Senameb. Vou ler duas notícias aqui, para o canal Jovem Cristão TV. Você que não é inscrito no canal Jovem Cristão TV, se inscreva, tá bom? Para estar recebendo as notícias, deixa o teu like, deixa o teu joinha e clica no sininho. Aconteceu essa semana o Dia de Finados, tipo internacional, e aconteceu o Dia de Finados principalmente, na França, com a reunião, Então essas notícias que eu vou ler agora, vou deixar na descrição, tá bom? A primeira notícia diz assim: Trump e Macron concordam sobre defesa na Europa após críticas do americano pelo Twitter. Trump está em Paris, comemoração que marcaram os 100 anos de aniversário do término da Primeira Guerra Mundial. Isso aconteceu essa semana, O presidente francês Emmanuel Macron e o americano Donald Trump concordaram neste sábado, que foi agora, sobre a necessidade da Europa carregar mais responsabilidade em defesa, minimizando o Twitter do norte-americano, que criticou um pedido de Macron para um exército europeu como muito insultante. Reunindo-se para conversas no Palácio do Eliseu, Macron recebeu Trump com um firme aperto de mão em um encontro menos caloroso do que já tiveram no passado. Após as eleições para o Congresso nos Estados Unidos, que viram o poder do seu partido republicano enfraquecer, Trump está em Paris para fortalecer a aliança dos Estados Unidos e a Europa durante as comemorações que marcaram os 100 anos do aniversário do término da Primeira Guerra Mundial neste fim de semana. Sentando em cadeiras douradas, Macron colocou a mão sobre o joelho de Trump e se referiu a ele como meu amigo, enquanto o presidente norte-americano buscou encontrar um ponto comum na questão que causou atrito. Queremos uma Europa forte e muito importante para nós, e qualquer maneira que possamos fazer isso de forma melhor e mais eficiente seria algo ambos queremos. Donald Trump. Queremos ajudar a Europa, mas tem que ser justo. No momento, a responsabilidade tem sido carregada principalmente pelos Estados Unidos, disse. Macron ecoou esse sentimento, dizendo que querer que a Europa assuma uma parcela maior de gastos de defesa dentro das organizações do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, um ponto que ressaltou repetidamente desde que assumiu a presidência na França, juntamente aos pedidos pela Europa desenvolver as próprias capacidades militares. É por isso que eu acredito que minhas propostas para a defesa são totalmente consistentes com isso, falou Emmanuel Macron. E agora eu vou falar sobre o atrito que aconteceu, como você já sabe, em um Twitter publicado ao desembarcar em Paris na sexta-feira. Trump criticou comentários que Macron fez em uma entrevista nesta semana para a Rádio Europa 1, discutindo ameaças de hackers cibernéticos e interferências externas no processo eleitoral. Macron disse que a Europa precisava se proteger contra a China, a Rússia e até mesmo dos Estados Unidos. Ele falou que sobre a necessidade de um exército europeu, dizendo diante da Rússia que está em nossas fronteiras, e mostrou que pode ser ameaçadora. Precisamos ter uma Europa que possa se defender melhor sozinha, sem depender unicamente dos Estados Unidos. Trump, que juro, pressionou aliados da OTAN a pagar pela defesa comum e não depender fortemente dos Estados Unidos, queixou-se pelo Twitter. Muito insultante, mas talvez a Europa devesse primeiro pagar sua parcela justa da OTAN, que os Estados Unidos subsidiem muito. Depois das conversas, Trump e Macron vão se juntar às suas esposas Melanie e Brigitte
perdão pela pronúncia se eu falei errado, para o almoço do Palácio do Eliseu por causa do mau tempo. O presidente americano cancelou uma visita do cemitério americano de Bois-Beleão, ao norte de Paris. A segunda notícia que eu vou ler, né, e depois eu deixo meu parecer. Trump ironiza Macron por baixa popularidade. O presidente americano Donald Trump ironizou nesta terça-feira 13 dessa semana no Twitter o nível muito baixo de popularidade de 26% do seu homólogo francês Emmanuel Macron e criticou por sugerir a criação de um exército europeu. O problema é que Emmanuel sofre um nível muito baixo de aprovação na França, tweetou Trump após criticá-lo sobre defender que a Europa precisa de seu próprio exército por colocar os Estados Unidos junto com a China e a Rússia como uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos. Emmanuel Macron sugere construir seu próprio exército para proteger a Europa dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Mas foi a Alemanha na Primeira e Segunda Guerra Mundial como isso acabou para a França? Como isso acabou para a França? Tweetou o presidente americano. Em Paris, estavam começando a aprender alemão antes que os Estados Unidos chegassem. Paguem pela OTAN ou não, acrescentou Donald Trump, né? Não há mais nacionalidade do que na França. Um povo muito orgulhoso, com razão, insistiu. Façam a França grande de novo, completou fazendo a analogia com seu slogan de campanha. A presidência francesa não comentou, né, esse discurso de Donald Trump. Nós não recusamos a fazer qualquer comentário, afirmou o governo francês alguns minutos após a publicação do Twitter do presidente americano. Trump criticou reiteradamente seus aliados europeus por não gastar o suficiente suas forças armadas, em particular a Alemanha. Durante o fim da semana, Macron provocou a irritação de Trump após declarar que a Europa precisava de seu próprio exército, além de situar Estados Unidos, China e Rússia como ameaças para a segurança da Europa. Macron recebeu Trump no sábado, antes da festividade pelo fim da Primeira Guerra Mundial, em uma tentativa a aplacar as tensões depois que o presidente americano considerou insultantes essas declarações. Em entrevista à CNN, após o encontro com Trump, Macron contou que falaram sobre o seu governo considera um mal-entendido. Ambos estão de acordo que a carga da OTAN deveria estar mais bem distribuída, no sentido de que a Europa deveria se apoiar menos nos Estados Unidos para os gastos de sua defesa, disse Macron. O presidente francês declarou à CNN: para ser direto com vocês, o que quero é ver os países da Europa altamente os gastos de defesa para comprar armamento ou outros materiais americanos. Funcionários de Washington destacaram que o governo está completamente comprometido com a OTAN, apesar dos comentários de Donald Trump. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou nesta segunda-feira dessa semana contra um fortalecimento da defesa da Europa às custas da Aliança Atlântica. Elogiou os esforços da União Europeia em matéria de defesa porque é positivo que os aliados europeus tenham mais capacidade, trabalhem juntos de maneira mais estreita, mas não comemoramos que a UE, que é a sigla da União Europeia, comece a desenvolver estruturas duplicadas, disse o norueguês em um fórum da OTAN Indústria em Berlim. Agora eu vou deixar o meu parecer, né, sobre essas notícias que vocês viram aqui. O que aconteceu, meus irmãos, é que Donald Trump, né, semana passada, no fim dessa semana passada e para esse começo de semana, né, Donald Trump foi para a França, onde ele se encontrou, como vocês sabem, com Benjamin Netanyahu, se encontrou com... Se ele não foi na reunião, eu peço perdão, tá, pessoal? Porque foram muitos presidentes de diversos países e para falar um por um que foi é complicado, mas pelo que eu sei, o presidente da Rússia esteve lá, ele cumprimentou Donald Trump, mas antes ele se encontrou com o francês, né, que fez a abertura, né, para Donald Trump. E eu sinto assim, meus irmãos, que Donald Trump
É até engraçado. Donald Trump se encontrou com Emmanuel Macron e Emmanuel Macron, Donald Trump chegou com um mau humor, né, para a França, não quis muito cumprimento, e Emmanuel Macron querendo o tempo todo sorrindo, tentando apertar a mão dele, e ele fazendo cara feia, e fica nítido, né, a falsidade, né, apesar de eu seguir a França, ficou nítido um pouco a falsidade ali de ambas partes, né, que Emmanuel e Donald Trump, eles não queriam estar se cumprimentando, principalmente Donald Trump. Já Emmanuel Macron, ele não fazia nem questão, né? Mas vamos falar isso tudo, Amazimus, por causa do Twitter que ele publicou, né? Porque o Emmanuel Macron, ele é globalista, ele defende a Europa a Europa ficar mais junta cada vez mais, e a Europa ter o seu próprio exército. E falou, né, nesse Twitter também contra a Rússia e a China e até dos Estados Unidos. Então, com isso gerou um mal-estar de Donald Trump, porque Donald Trump ficou pensando assim: esse cara é perigoso, né? Como esse cara aperta minha mão, me abraça e depois diz isso, né? Então, por isso que gerou toda essa questão de Donald Trump e Emmanuel Macron. Eu acredito, amados irmãos, que estamos caminhando para o fim, né? É só isso que eu quero dizer, para não deixar o vídeo muito longo, e vamos aguardar as próximas cenas desse próximo capítulo.